Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love, and that's fine. Boa noite, troca de passes no ar hoje com essa figuraça, Paulo Nunes. Boa noite, a gente tava aqui no ritmo já. Boa noite, Karine, boa noite a todos. Essa música entra na cabeça, né? Entra. Quando eu tô lá em casa, eu começo a escutar, eu fico no sofá dançando sozinho. É, o ritmo. Muito bom o ritmo. Fica na cabeça. E como é que tá o teu ritmo para essa final da Copa do Brasil? Porque, inclusive, o Globo Esporte fez uma reportagem especial com você. Sim. A gente mostrou nos canais Globo você duplicado. Isso, você pelo lado do Grêmio e você pelo lado do Palmeiras. Ótima matéria, né, do Kiko. Mas é aquilo. Joga para um lado, joga para o outro. A pressão é essa mesmo, acelerado, mas muito feliz, sabia? Porque são dois grandes times, dois times que mereceram estar nessa final, né? Buscaram, né, essa oportunidade e tá em aberto. Não, então vamos fazer o seguinte. O Kio, que é o nosso diretor, já vamos começar assim. Daqui a pouco o Casão também vai aparecer aqui no telão, já. Mas vamos aproveitar esse momento para fazer também das duas formas, o Paulo Nunes do Grêmio e o Paulo Nunes do Palmeiras. Eu vou colocar o Casão já para visualizar. Bota o Casão que ele me ajuda. Bota o Casão que ele me ajuda. Casão, seja bem-vindo. Boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite, Casão. Casão, a gente está falando aqui da final da Copa do Brasil, do jogo que vai acontecer sexta-feira. Que sexta-feira, Karine? Vai acontecer domingo, hoje que é sexta-feira. Domingo, 6h. E o Paulo Nunes, ele pode falar tanto pelo Grêmio quanto pelo Palmeiras. Então eu pedi para ele fazer aqui o Paulo Nunes do Grêmio, dizendo por que o Grêmio vai conseguir reverter a vantagem, por favor. Paulo Nunes do Grêmio, tá com você a palavra. Eu acho que pela capacidade que tem o time do Grêmio, né? O time do Grêmio é um time que não desiste, é um time muito bom, não fez uma boa partida, não fez um bom primeiro jogo, podia ter tirado proveito de jogar em casa, né? Ser mais agressivo, né? Ter mais consistência, intensidade, principalmente uma palavra que é muito na moda, mas ela é importante, principalmente em jogos decisivos como esse. O Grêmio tem muita qualidade. Se o jogo do Grêmio encaixa... Eu fiz um jogo, eu trabalhei no jogo do Palmeiras e Grêmio, no Allianz Parque. O Palmeiras fez um primeiro tempo maravilhoso no Campeonato Brasileiro, Karine. No segundo tempo, o Grêmio melhorou e jogou melhor que o Palmeiras. Então mostra que tem essa capacidade, mostra que tem essa qualidade. Agora, necessariamente precisa mudar a postura. A postura do Grêmio no primeiro jogo não foi postura de time que estava disputando uma final de Copa do Brasil. Casão, o que você achou dessa atuação do Paulo Nunes defendendo aspas, né? Aspas, o Grêmio. Bota bem aspas. Bem aspas, porque depois ele vai falar também com o Paulo Nunes do Palmeiras, que também fez história. Ele fez histórias nos dois times, então tem credibilidade. Exatamente, ele tem propriedade para falar tanto de como o Grêmio costuma chegar numa final, depois de perder em casa, é uma equipe forte, organizada, o Renato tem o time na mão, e depois ele vai poder falar do Palmeiras, que ele também fez carreira no Palmeiras, uma história brilhante. Eu já era comentarista, eu joguei com o Paulo Nunes em 93 no Flamengo, né? Quando eu cheguei, o Paulo Nunes ainda estava jogando, nós fizemos partidas juntos e tal. E depois eu comentei praticamente a carreira toda dele, no Palmeiras, no Grêmio, e fez história uma grande história nos dois times, e tem propriedade total para falar de como funciona tanto a história de um time como a história do outro numa final de Copa do Brasil. Ô Casão, inclusive o Renato já acertou, vai ficar no Grêmio, tinha já iniciado a conversa, então o Grêmio já vai também com essa certeza para essa decisão com o Palmeiras, mas em compensação o Abel Ferreira também está com muita sede para conseguir o seu segundo título. Então, realmente promete esse jogo. Não, o lance é o seguinte, vou falar do lado do Palmeiras, tá? Rapidinho. Claro. O Palmeiras é a terceira final da temporada que o Palmeiras vai decidir. Terceira final de torneio ou de campeonato que ele vai decidir. Ele ganhou do Corinthians nos pênaltis, ganhou do Santos na Libertadores e tá aqui na final da Copa do Brasil e ganhou a primeira do Grêmio lá. Aquela partida lá no Mundial, ele foi eliminado na semifinal, então ele não chegou na final. E o Campeonato Brasileiro não é final, é pontos corridos, e o Palmeiras jogou um monte de partida e teve que abandonar um pouco o campeonato, porque se ele jogasse inteiro, ele iria também disputar o título desse Campeonato Brasileiro. E o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras está muito forte em finais.
nessa temporada. Chega, tudo bem, passa por dificuldade, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Santos também, que não fez uma boa partida, mas conseguiu ganhar as 2 finais. E essa já ganhou a primeira. É claro que o Grêmio tem um grande time, pode reverter a situação, como já fez, eu acho que em 19, na Libertadores ou na Copa do Brasil. O Palmeiras foi lá, ganhou de 1-0, chegou aqui, fez 1-0 e tomou 2 gols, tinha gol fora. Agora não tem. Mas eu acho o Palmeiras, pela vitória lá e pelo esse histórico das finais que eu estou falando, que ganhou 2 finais na mesma temporada, eu acho que o Palmeiras é favorito nesse momento. Paulo Nunes, ídolo do Palmeiras falando agora, hein? Karine, o Palmeiras, o Casão colocou muito bem. O Palmeiras faz uma, na minha opinião, né? E eu vi que o Casão também pensa igual. O Palmeiras tem uma temporada magnífica. Temporada de 2020, que está acabando em 2021, magnífica. Ele chegou em 3 finais, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato da Libertadores, foi disputar o Mundial. Então, assim, se você analisar, se você for analisar o quanto é difícil, né, você desligar a chavinha, o Casão sabe disso, você desligar uma chavinha de uma semifinal de uma competição para jogar outra semifinal de outra competição e depois você passa por um campeonato, né, que foi no começo do Paulista e depois entra no Brasileiro com a cobrança de chegar, porque o Palmeiras largou o Campeonato Brasileiro há 4 rodadas atrás só, da final, porque foram dando chances ao Palmeiras. O Palmeiras tentou sair do campeonato antes, mas as equipes foram oscilando tanto que o Palmeiras foi ficando com essa condição de disputar. Então a campanha que o Palmeiras faz na temporada, na minha opinião, é magnífica. É muito difícil você chegar. Eu passei por isso no Palmeiras, passei por isso no Flamengo, passei por isso no Grêmio. É muito difícil você ter tantos jogos importantes, jogos marcantes e jogos decisivos, né? Porque não se cansa só a parte física, se cansa muito mais a parte mental. E a parte mental é tudo no futebol. Se você estiver bem de cabeça, bem, né, com pensamento positivo, acreditando em você, você consegue render. E o Palmeiras, aí entra a minha questão do Abel Ferreira. Eu acho ele muito importante, porque ele, além de trabalhar muito bem dentro de campo, né, na metodologia do trabalho dele, mas a parte psicológica que ele implanta nos jogadores, implementa nos jogadores do Palmeiras é impressionante. Porque você vê a capacidade que ele coloca, tira, né, do foco aquela competição que acabou e coloca nos jogadores a vontade de vencer a outra competição, que é muito difícil. Não é que o jogador não queira, essa competição não quero, não é não. É porque você tem que se concentrar, você tem que se trabalhar muito essa parte mental para poder chegar em tantas competições assim. Por isso que eu acho que o Palmeiras dentro de casa, com a força que o Casão disse, que eu reconheço, e principalmente com a maneira do Palmeiras jogar, e o gramado, as pessoas falam um pouco disso, mas o gramado ajuda esse estilo de jogo do Palmeiras, porque coloca o jogo mais rápido, coloca o jogo mais em velocidade, e o Palmeiras adora quando o jogo fica assim. Vamos colocar, então, os campinhos, começando pelo campinho do Grêmio. Depois, na sequência, a gente já coloca do Palmeiras para escutar também o que o Casão acha da escalação e o Paulo também. Paulo Vitor no gol, Vitor Ferraz ou Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Alisson ou Ferreirinha, Jean-Pierre e PP e mais à frente, o Diego Souza. Já vou começar até aqui falando com o Casão. O Casão falou do Palmeiras inicialmente, agora eu vou passar a bola para ele falar do Grêmio. Muita gente pedindo para o Ferreirinha começar essa partida, mas pelo nosso campinho ele está ali, o Alisson está ali como titular. Você também está pedindo para ele? Eu também estou, mas quem decide é o Renato. Claro, mas você acha que ele merece? Acho. Eu vou esperar o Casa falar, depois eu... Passei a bola para você, Casão. Então, esse time do Grêmio é muito forte. A relação, o Paulo Vitor, eu acho que deixa muita dúvida em questão de segurança durante a partida. Eu joguei com o pai do Paulo Vitor, no jogo do Corinthians, o Vidotti. O Paulo Vitor, ele é um ótimo goleiro, mas ele, na minha opinião, falhou no gol na primeira partida, e ele falhou algumas vezes com o Grêmio em jogos decisivos. E isso deixa tanto o cara inseguro, como o time também às vezes fica inseguro, fica esperando, será que vai pegar, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, se o Renato escolheu o Paulo Vitor, é porque o Renato passou toda a confiança para ele e sentiu que ele estava confiante, e o principal, sentiu nos treinamentos o que os principais jogadores, a liderança,
comenta, né? Ou deve ter falado pro Renato, porque você não escolhe porque o cara é mais legal, é amiguinho, é isso ou aquilo. Você escolhe o cara porque você acha que ele tem condição, mas aí entra o lado da confiança e o lado psicológico, que deve ter trabalhado o Paulo Vitor. O time do Grêmio é muito bom, é muito rápido. Em relação ao Ferreirinha, eu vi o Ferreirinha entrar várias vezes. E todas as vezes que ele entra numa partida, ele muda o modo do jogo. O time modifica. O adversário fica muito complicado quando o Ferreirinha entra na partida, porque ele muda a velocidade do jogo. Porque quando os dois times começam a jogar, aí vai para o segundo tempo, em 20 minutos, os dois times estão adaptados à velocidade do outro time, ao modo que o outro time joga, quando acelera, quando diminui, quando coloca intensidade e quando tira intensidade. Aí quando entra no segundo tempo, faltando 20 minutos, um jogador tão rápido e que parte para cima como o Ferreirinha, muda completamente o jogo. O adversário fica muito complicado, porque ele muda a velocidade e a aceleração do jogo. Então eu acho que é um ótimo jogador. Não sei se sair jogando vai render da mesma maneira, mas é uma grande arma para o Renato. O time é muito forte do Grêmio, mas como eu falei, o Palmeiras esse ano 2 finais mostrou, se impôs, jogando bem ou mal. Ele conseguiu ganhar as 2 finais que disputou e ganhou a primeira partida do modo dele. Eu acho que o elenco do Palmeiras é muito forte e o trabalho do Abel Ferreira é muito bom. Você quer defender o Ferreirinha como titular? Não, é a hora. Essa questão que o Casa colocou, eu também fiz alguns jogos do Ferreira, jogando a partida, e ele não foi tão bem. Essa é uma questão, né? Porque o Renato tem essa dúvida, porque também tem um fato do Renato saber também que ele não pode também atacar o Grêmio demais. É isso aí, quem tem que decidir vai ser o Renato. Por isso que eu digo pra você, a gente aqui sentado, a gente olha de fora, tem mais tranquilidade pra ver, né? Como eles mesmos falam, no ar-condicionado sentadinho, é tudo tranquilo, né? Dessa pressão. Só que assim, o Ferreira vem mostrando que tem essa condição de ser titular. Agora, depende dele também, né? Agora, se o Renato pensar que isso não é uma boa, mas pelo menos não demore muito a colocá-lo. Não espere 25 minutos do segundo tempo, 35 minutos do segundo tempo. Se ele vê que as coisas não estão se encaixando, porque ele muda, isso é fato. Ele muda. O Grêmio tem muita dificuldade na transição do meio para frente. Está com muita dificuldade. O PP não está jogando bem, o Jean-Pierre não está atuando bem, o Alisson não tem essa característica e ele muda o jeito do Grêmio jogar, porque ele dá profundidade, ele dá a jogada individual, ele vai para cima. Então isso é uma situação que pode ajudar muito o Grêmio nesse jogo. Vamos então conferir. Opa! Fala, Casão. Só queria falar uma coisa rapidinho em cima do que o Paulo falou, que o Renato falou, né? Do ar-condicionado, ou aqui em cima ou lá embaixo. Isso é questão de escolha, né? Quando eu parei de jogar, eu escolhi ficar no ar-condicionado e comentar o jogo. O Renato parou, escolheu ficar no banco, no calor, comandando um time. Então, ninguém pode reclamar de nada, porque por questão de escolha. Não foi imposto, né? Não foi uma coisa imposta. Eu escolhi ser comentarista porque eu quis. E ele é treinador porque ele quer. Boa, Casão. Boa, Casão. Arrasou, Casão. Bom, já que vocês estão falando do Renato Portaluppi, a gente vai mostrar um trecho, então, da entrevista dele, que agora acertou finalmente com o Grêmio, vai para essa decisão como técnico realmente do Grêmio para a temporada. Vamos ver o que ele falou e depois a gente continua repercutindo. Ele que está desde setembro de 2016 no Grêmio, faz tempo. Essa renovação se dá antes da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, exatamente porque acreditamos num projeto que tem que se reciclar, que tem que se renovar e que vai ser renovado. E que vai cada vez ser melhorado, que cada vez mais será reforçado. E esse projeto consistente implica, em primeiro lugar, em 3 situações: a manutenção da nossa estabilidade econômica, a formação de jogadores e principalmente a condição de competitividade. Para que isso aconteça, alguns processos serão bem mais aprimorados. Antecipação de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, organização de processos internos, tudo isso faz parte exatamente de um processo que se melhora por dentro. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial também a nossa torcida. E como o senhor mesmo falou, dar sequência nesses nossos projetos que são fundamentais nesse grande clube. E, acima de tudo, trabalhar bastante com os guris. E, se Deus quiser, quem sabe a gente possa aí aproveitar mais alguns esse ano aí, porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a base. E, como o senhor mesmo falou, buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo. Uma Hexa, então, agora na Copa do Brasil. Que isso. Isso, hein? A gente estava falando
do time do Grêmio, e eu queria ouvir vocês também sobre o PP especificamente. O PP vai embora, já está acertado com o Porto e tudo mais, e tem a chance agora de deixar o nome dele marcado, mais uma vez assim no Grêmio, dar esse peso para essa decisão. Mas você estava falando, Paulo, que ele está devendo nesse momento um pouco. E é natural, né? Pelo fato de ser um jovem, né? E isso vem se arrastando há muito tempo, nessa contratação dele. Então isso fica na cabeça do jogador. Eu passei por isso quando jovem, né? Não com essas cifras todas, né? Não do que é hoje, mas a gente passa por essa pressão, por essa cobrança. E o PP também tem um fato de o Grêmio não estar atuando tão bem, né? Principalmente, como eu disse, na fase ofensiva, né, do Grêmio. O PP precisa, Karine, muito do Jean-Pierre. Muito. Porque o Jean-Pierre é o elo de transição, esse passe entrar para o PP, esse passe que entra na vertical, né? Um jogador que usa muito a velocidade, né? E o Grêmio não está achando esse espaço. O Jean-Pierre não está entrando nessa rotação, né, da equipe do Grêmio. O Diego Souza cresceu muito com o PP. O PP cresceu muito com o Diego Souza. Eu digo que a parceria dos dois estava vindo muito bem. Aí teve essa queda do PP, mas que é natural. Agora, pode ter certeza que o PP, se pensar mais ou menos aquilo que eu, quando saí do Grêmio, é deixar o nome na história. Deixar o nome na história é título, né? É você sair e deixar a sua marca, né? O Grêmio já não ganha uma competição, a gente tem que pensar muito. A gente fala que o trabalho do Renato é muito bom no Grêmio, é sim, sem dúvida nenhuma, mas o Grêmio não ganha uma competição grande, enorme, desde 2017. Então o Grêmio está vindo pelos gaúchos, né, da vida e fazendo boas campanhas, mas o Grêmio necessita mais. Já estamos na temporada 2021. Exatamente. Tudo colado, né? 2020, 2021. Que é na temporada de 2020, né? Uma confusão, né? Não deu nem tempo de pular as ondinhas, o Casão. Não deu tempo. Vamos agora olhar aqui. Karine, 2021, um jogo atrás do outro, final daqui pra cá. O sanatório ali era uma piscina. Pirou, ficou maluco, enlouqueceu, entrou em delírio. Vai para uma clínica se tratar, porque é só louco mesmo. Como disse o Abel Ferreira, coisa de louco isso aqui. Haja resiliência, mas vai passar. A gente tem que acreditar, continuar acreditando. Vamos para o campinho do Palmeiras agora e depois eu vou passar a bola para o Casão. Vamos dar uma olhada como chega o Palmeiras para essa grande final da Copa do Brasil. O Everton no gol, Marcos Rocha pela direita, Gustavo Gomes, Empereur e Matias Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. Casão, por favor, fale pra gente como chega esse Palmeiras na tua opinião. Então, vamos começar pela diferença. Que eu falei, o Grêmio, em relação ao Paulo Vitor, ele falhou no primeiro jogo, o time perdeu de 1-0, tem aquela total, não sei se tem a total confiança, se os jogadores ficam tranquilos, se ele está tranquilo, se ele não está. Pode ser até que esteja tudo certinho, mas dá essa dúvida pelo primeiro jogo. Em relação ao Palmeiras, esse problema não existe. O Everton é o melhor goleiro brasileiro no momento, né? As temporadas do Everton é espetacular. Então, o Everton dá uma total segurança para o time do Palmeiras. O Palmeiras ataca, toma contra-ataque, né? Porque abre, às vezes, o time confiando na defesa que tem e no goleiro que tem. Isso não significa que não possa falhar, que não possa... tudo acontece. Mas, no momento, a realidade é que o Everton é o melhor goleiro do país e que passa total segurança para o time do Palmeiras, né? O Palmeiras é uma equipe forte, uma equipe que tem velocidade, tem presença de área. O Luiz Adriano é um ótimo centroavante, o Rony, a velocidade, um meio-campo criativo, né? E com liderança, né? O Felipe Melo tem a liderança, o Felipe Melo tem um bom passe, boas viradas de jogo, boa jogada aérea quando vai para a área. O Rafael Veiga tem a criatividade, o chute de fora da área. E o Zé Rafael, aquele segundo volante que virou segundo volante, era um meia, virou segundo volante que sai com um toque melhor, sai com uma velocidade, se apresenta. Então eu acho o time do Palmeiras, na realidade, muito mais pronto. O time do Palmeiras é mais pronto que a grande maioria dos times do futebol brasileiro. Assim, como estrutura, como organização de time, como definição do que fazer e tamanho de elenco, né? É diferente do Flamengo. O Flamengo é mais espetacular, tem jogadores mais técnicos. O time do Flamengo jogando bem, jogando todo mundo bem, como foi em 19, é uma coisa absurda, uma coisa linda de se ver. O Palmeiras não chega a ser uma coisa linda de se ver, mas é uma equipe competitiva, muito forte e que tem o seu talento.
Tem aquele jogador que bate fora da área, aquele que cria, tem presença de área, tem um lateral esquerdo que é muito bom. Então, eu acho a equipe do Palmeiras, como eu falei, mais organizada, mais pronta para uma final. Agora vamos ouvir então o que falou o Felipe Melo sobre a preparação para essa partida. E ele deu a dica, hein, que o time do Palmeiras aprenda com as lições do passado. O último jogo, digamos, da temporada, né? A gente sabe que esse é um jogo muito difícil, né? Então a gente está trabalhando de forma muito forte, com muita concentração, muito focado em realmente entrar em campo e não repetir os erros do passado, né? A gente sabe que não é fácil, mas tampouco é impossível, né? A gente está à metade da escada, digamos assim, de construir uma história tão linda aqui nesse clube, né? Todos nós aqui que fazemos parte desse elenco. Então falta a outra metade da escada, na qual a gente está trabalhando bastante para, como eu falei, não repetir os erros e estar bem preparado, bem focado para fazer com que essa Copa do Brasil fique na nossa casa aqui no Palmeiras. Muito bem, Paulo Nunes, a gente já passou o campinho e agora o Abel também vai ter como opção o Patrick no meio de campo. Então é mais um reforço. Eu queria ver como você entende e se isso realmente é uma boa notícia. Acredito eu que sim, né? Sim, é uma ótima notícia. E o Felipe Melo respondeu ali, né? Repetiu, né, 2 vezes, né? Repetiu os erros, né? Os erros foi claro, lógico, né? O que o Palmeiras fez no Mundial, né? De mudar o seu jeito de jogar, né? Respeitar demais, a gente tem que respeitar. Eu fui atleta, eu sei que a gente tem que respeitar muito as equipes quando a gente joga. Mas a gente não pode temer, não pode ter receio. E o Palmeiras teve. E aí perdeu a sua maior característica, que é a intensidade, a velocidade, né? Essa marcação em cima. O Palmeiras, eu discordo quando as pessoas falam assim, o Palmeiras tem só uma maneira de jogar. Eu não acho. Eu acho que o Palmeiras tem uma alternativa que é a marcação-pressão, que ele faz muito bem, ele faz em cima, ele vai lá, tenta por 20, 30 minutos. Quando ele não tem mais essa capacidade, ele vem um pouquinho no meio, né, o bloco, que hoje se diz bloco intermediário, e tem essa transição muito rápida, essa saída muito rápida. Então é um time que usa muito as características dos seus jogadores. O Casão foi perfeito quando ele foi enumerando os jogadores do Palmeiras. Por quê? Ele tem um Vinha lado esquerdo que ataca muito, que dá muita profundidade, porque ele segura o Marcos Rocha. O Marcos Rocha joga como terceiro zagueiro. Então ele fica muito protegido. Um Felipe Melo no meio da zaga que faz aquele corredor dos dois lados, protegendo. Gustavo Gomes, que não vem nem ao caso, que na minha opinião é o melhor zagueiro que nós temos hoje no futebol brasileiro. Se não é o melhor, está entre os 2 melhores. E tem um meio-campo que, na minha opinião, é o fator predominante para esse time. Um meio-campo intenso, um meio-campo de velocidade, um meio-campo que não descansa. Tem esse jogador que é o Rafael Veiga, que está num momento excepcional. Aquilo que a gente cobrou do Jean-Pierre, o Rafael Veiga faz. É um jogador que joga próximo da área, é um jogador que tenta o drible, é um jogador que tenta aquele passe. O passe que ele dá pro Luiz Adriano, tudo bem que o Luiz Adriano foi inteligentíssimo, né? A leitura de jogo do Luiz Adriano, para se livrar do zagueiro, né? Do Paulo Miranda do Grêmio, é muito inteligente. Mas o passe, tem que ter coragem para dar aquele passe. Não é um passe aqui de 5 metros, é um passe de 15, 20 metros, vertical. Então, é importante você ter jogadores assim. Você tem jogador de velocidade pelo lado, que é o Rony, que não vive um grande momento, mas dá muito trabalho à defesa. Então o Palmeiras, como diz o Casão, é um time mais equilibrado. Hoje o Palmeiras equilibrado é muito difícil de ser batido. Para fechar esse assunto de Copa do Brasil, só uma resenhazinha pequenininha aqui de hashtag troca de passes, Casão e Paulo Nunes. Olha só, o Wilton colocou pra gente: por que insistem em chamar o cara de Ferreirinha, se na camisa dele o nome é Ferreira? É um problema de vista? No meu caso, não. Eu chamo de Ferreirinha porque eu quero mesmo. No meu caso, pode ser. Porque o próprio Renato Portaluppi também chama ele de Ferreirinha. Não, no meu caso pode ser porque eu uso óculos, né? Então eu não... Eu pensei nisso. Eu pensei, Casão, é porque você usa óculos que você chama de Ferreirinha? Não, assim, pode ser Ferreirinha, pode ser Ferreira, né? Tanto faz, mas a agressividade das pessoas nos comentários é assusta. Gente, eu me divirto. Impressionante, né? Eu me divirto, porque o Wilton aqui, ó, nos deu uma chamada, porque chamamos ele de Ferreirinha. Mas fica à vontade, Wilton, chama ele de Ferreira. Pode continuar chamando de Ferreira. No Grêmio tinha o Everton. E a gente chamava de Everton Cebolinha. Então, assim, é carinhoso. É carinhoso. Um apelido carinhoso. E agora, vamos falar de Atlético Mineiro. Vai chegar o avião, hein? Vai chegar o avião. Pode posar ali do lado do Casão, por favor, o Guilherme Frossar?
Guilherme, seja bem-vindo! E já, ó, só para entender, todo mundo entender aqui, é porque na primeira vez que ele participou do Troca, ficou marcado. Ele estava dando as informações, de repente, ele mora perto do aeroporto, estava passando um avião. Gente, a gente só escutava o avião, não escutava mais as notícias. Então, as informações. Então, eu brinquei que ele veio praticamente de avião, pousou ali do lado do nosso Casagrande. Notícias, Cuca fechado então, hein? É isso, boa noite, Karine, Paulo, um abraço pro Casão também. Hoje eu fiz contato aqui com umas fontes que eu tenho ali no aeroporto e pedi para eles segurarem os aviões ali. Muito bem! Para que a gente tenha tranquilidade aqui nessa minha participação. Pois é, o Cuca foi oficializado hoje de manhã pelo Atlético como novo treinador, né? Para recapitular um pouco para quem acompanha o Troca de Passes. Desde que o Atlético percebeu ali que o Jorge Sampaoli não ficaria para a temporada 2021, o Galo iniciou a busca pelo próximo treinador, né? Pelo substituto do argentino. O primeiro nome procurado foi o do Renato Gaúcho, né? Era o plano A do Galo, vamos dizer assim, né? Houve contatos, o empresário do Renato chegou a vir a Belo Horizonte para ouvir a diretoria do Atlético, mas não deu negócio. O Renato acabou renovando com o Grêmio, né? Um negócio já efetivado. E o Atlético passou para o plano B, que é o Cuca, né? O técnico que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perdão, com o Atlético em 2013, passou a ser o foco da diretoria do Galo nessa busca. As negociações andaram bem, o Cuca já estava sem clube, né, desde que deixou o Santos, e aí numa reunião na terça-feira, fora de Belo Horizonte, diretoria e treinador selaram esse acordo e o Cuca assinou com o Atlético por 2 anos, né, 2 temporadas até o fim de 2022, com possibilidade de renovação por mais 1 ano. Né? Nesse meio tempo, Karine, é importante a gente mencionar, houve uma campanha relevante de parte da torcida do Atlético nas redes sociais, contrária à contratação do Cuca, por um episódio envolvendo ele no fim dos anos 80, né? Ele ainda como jogador do Grêmio, numa excursão à Europa, ele e mais 3 jogadores na época foram condenados por uma relação ali, por um envolvimento sexual com uma menor de idade, né? De 13 anos, lá em Berna, na Suíça. Eles ficaram pouco tempo presos na Suíça, depois voltaram ao Brasil. 2 anos depois, em 89, foram condenados, né, por atentado ao pudor com violência e acabou que estavam já no Brasil. O Brasil e Suíça não têm acordo de extradição, portanto, não foram novamente presos, né, e essa pena já prescreveu em 2004, né, já fazem aí 17 anos que essa pena prescreveu. O Atlético, quando anunciou o Cuca, tratou essa situação como um assunto passado, um assunto já resolvido. E nesse meio tempo ali, durante as negociações, o que a gente conseguiu apurar foi que o Atlético buscou com juristas do Conselho Deliberativo, com pessoas ligadas ali diretamente à área do direito, buscou informações sobre como proceder, né? Até vazou nas redes sociais uma conversa de um desembargador conselheiro do Atlético com o presidente do clube, orientando o presidente, dizendo que não há, né, nas leis brasileiras nenhuma previsão de pena perpétua e que ele não devia nada à justiça hoje em dia. O Atlético, portanto, resolveu aí dar sequência ao acordo, fechou com o Cuca e está tudo certo. Ele deve chegar a Belo Horizonte no início da semana, provavelmente na terça-feira, será apresentado e vai começar a trabalhar com esse elenco do Galo, que está muito forte, está reforçado para essa temporada 2021, com o time de volta à fase de grupos da Libertadores. Quero ouvir aqui do Paulo, do Casão. Vou passar aqui para o Paulo primeiro. O Cuca teve 60% de aproveitamento na última passagem dele pelo Galo, né? Foram 3 títulos, um deles a Libertadores, que foi muito marcante, inclusive. Como você vê, então, agora como o Cuca pode fazer essa transição, porque o Jorge Sampaoli acabou saindo e pediu vários jogadores. Ele acordava e pedia um jogador, lembra que a gente comentava aqui no Troca de Passes? Sim. Como agora, então, você acha que o Cuca vai comandar essa situação? E parece, né, só rapidinho, parece que ele tá seguindo o Sampaoli, né? O Sampaoli saiu do Santos, o Cuca foi pro Santos. Verdade. Ele saiu do Atlético Mineiro, agora vai pro Atlético. Eu acho assim, o trabalho que o Cuca fez no Santos, para mim também foi muito bom, né? Por todos os problemas que o Santos tinha, né? Em contratações, em financeiro, em questão de jogadores, né? Não podia nem escrever jogadores, né? Chegou um tempo. E então o Cuca foi, além de treinador, ele foi diretor, presidente, roupeiro. O Marinho disse isso, né? No programa do Bem Amigos que o Casa tava. Então, assim, o trabalho que ele foi muito importante. Eu acho que ele se desgastou por tudo isso, né? por toda essa questão de ter que trabalhar também a parte da direção, né? da presidência, e não só a parte de campo, porque a parte de campo dele é muito boa, cara. O que ele fez no time do Santos também, o time do Santos chegou a um ponto de jogar de igual para igual com qualquer equipe, né? O time do Santos tinha 11, 12 jogadores e ele sempre renovando os jogadores, né? Achando jogador que nasce jogadores meninos na vila lá, é absurdo. Então ele sempre colocando no momento certo, na hora certa. Eu vi o time do Santos muito forte,
né? Coisa que a gente não falava isso no começo do trabalho. Agora, no outro lado, ele vai vir pro Atlético. O Atlético tá dando tudo pro treinador, né? O Sampaoli tinha tudo, como você falou. Ele acordava com café, já pedia um jogador, chegava no almoço, né? E o Sampaoli naquela questão que eu sempre disse. A gente isso é uma opinião minha. A gente valorizava demais o trabalho do Sampaoli. É um treinador bom, é um treinador que ganhou muita coisa. Não. A moral que ele tinha aqui dentro com a gente era absurdo. Né? Então chegou um ponto que ele foi pedindo jogadores, o Atlético deu, e ele chega no final de novo, o que ele faz? Vai embora, vira as costas pro clube e vai embora e ninguém fala nada. Então assim, vem um Cuca que conhece o clube, conhece o ambiente, foi vencedor no clube, né? A torcida acredita no trabalho dele. Eu acredito muito no trabalho do Atlético esse ano, porque eu acredito que vai ter um treinador que tenha a capacidade de saber que o seu time é forte, que não vai pra cima de qualquer jeito, que sabe jogar um campeonato. Casão, quero ouvir você agora. O Cuca, para mim, junto com o Abel Braga e até o Mancini, pela dificuldade, foram os 3 melhores trabalhos durante o Campeonato Brasileiro. O trabalho do Cuca foi espetacular no Santos. O Cuca, a gente fala de jogador, a gente fala de time, mas o Cuca tá fazendo uma temporada, fez uma temporada que o Santos já parou de jogar, espetacular no Santos. Final de Libertadores, campeonato muito, muito bom brasileiro, fez com que um time que no início da temporada ninguém acreditava ser super competitivo e difícil de jogar contra. O Santos chegou um momento no campeonato que assustava qualquer adversário que iria jogar contra o Santos. Isso tanto em casa como fora, porque o Santos apertou o Grêmio, o Boca fora, depois goleou os 2 na Vila pela Libertadores. Então não era fácil jogar com o Santos. Tudo em cima do trabalho do Cuca, do pensamento do Cuca, do modo do Cuca trabalhar. Eu acho que ele vai fazer um grande trabalho no Atlético também. Em relação ao Sampaoli, eu gosto ainda, estou em dúvida se eu gosto ainda, do trabalho, do tipo de jogo, assim, como treinador eu estou em dúvida se eu gosto ainda, porque o trabalho do Santos foi espetacular. Aí larga o time na mão. Aí vem pro Grêmio, vem pro Atlético, pede jogador de lá para cá, foi o time que mais teve chance de disparar durante o Campeonato Brasileiro. Foi um time que teve 2 ou 3 vezes na mão passar para primeiro lugar e distanciar, não conseguiu. Chega no fim, ele vai embora de novo. Então, eu até falei, eu acho que no Globo Esporte, que assim, para mim é uma decepção no conjunto da obra, né? No conjunto da obra. Abandona o time e também não ganha títulos. Fez o time encanta por alguns momentos, ou uma boa parte do campeonato, depois para de encantar, não consegue ir adiante. E largar outra vez o time que ele fez, que ele pediu o jogador, o Santos gastou uma grana porque ele pediu, o Atlético gastou uma grana que ele pediu, aí de repente vai embora. Aí sabe o que parece? Não é o caso dos outros estrangeiros, não, dos treinadores estrangeiros, não é, na minha opinião, não é o caso. Mas o Sampaoli me pareceu assim um trampolim para tentar novamente aparecer no cenário europeu, trabalhando no futebol brasileiro, que tudo bem, não é mais aquele futebol brasileiro, mas é o campeonato mais difícil e que todo mundo procura saber como é que tá. Então, treinar o time do Santos, histórico, que foi o time do Pelé, e depois vir para o Atlético Mineiro, que também é um time histórico, fez para ele um trampolim para ir para o Olympique de Marseille. E aqui, ele só fez os clubes gastar dinheiro e não ganhou título nenhum. Guilherme, agora vamos aproveitar também para falar do Vitor. O Vitor que já se despediu do campo, mas agora tem uma nova missão dentro do Galo. Teve seu primeiro dia como gerente de futebol, é isso? É isso, Karine. O Vitor já apareceu hoje na cidade do Galo com roupa de executivo ali, roupa de dirigente, né? Até o Diego Tardelli, que é amigo, lá, todo trajado lá o Vitor no CT do Galo. Né? O Diego Tardelli, que é muito amigo do Vitor, não só dentro de campo, né? São parceiros, foram campeões da Libertadores juntos. Ele postou um videozinho nas redes sociais dele mostrando o Vitor já arrumado ali como dirigente, brincando. Pô, agora nem conversa com a gente mais, mudou o status, deu aquela zoada no amigo dele, mas o Vitor já começando esse trabalho aí como gerente de futebol, né? É um cargo ali que vai intermediar o elenco e a diretoria, um cargo que vinha sendo ocupado por um integrante da comissão do Sampaoli, né? Que foi com ele para a França. E outra notícia rapidinho de Atlético aí é a expectativa em relação à possível estreia do Hulk, né? O Hulk já está regularizado no bid e pode estrear pelo Galo aí no domingo, né? O Atlético vai receber o Uberlândia pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro
e a previsão é que o Hulk faça esse seu primeiro jogo. A gente não sabe ainda se é como titular, se entrando ao decorrer do jogo, mas o Atlético preparando o Hulk para essa partida. Só para fechar o assunto do Cuca, um detalhezinho que eu esqueci de mencionar, é importante a gente dizer também que a diretoria do Atlético buscou o Cuca também porque ele é um bom montador de time, né? Vale lembrar, na primeira passagem do Cuca, ele chegou ao Atlético em 2011, brigando para não cair no Brasileiro, montou o time, buscou uma peça aqui e outra ali, sem tanto dinheiro, né? Um perfil diferente do Atlético naquela época. Foi vice-campeão brasileiro em 2012 e montou a base do time que foi campeão da Libertadores em 2013. Então o Atlético busca agora o Cuca para repetir esse processo, né? Agora com o Atlético tendo muito mais dinheiro aí, ele já chega, por exemplo, buscando um zagueiro, um volante, são posições que a gente sabe que o clube está atrás no mercado. Mas é isso, esse é o Galo 2021 com o Cuca, com o Nath Fernandes, que ainda precisa ser regularizado, e aí a gente vai ver, o Galo é líder do Mineiro e tem muitas competições para disputar na temporada. Muito bem, valeu, Guilherme, muito obrigada pela participação de hoje e até a próxima. Eu que agradeço, boa noite para vocês, até a próxima. Valeu! A gente vai fazer um breve intervalo rapidinho e na volta teremos Sandro Meirahit. Peraí, não é pro foi ou não foi dessa vez, mas sim pra gente falar de mão na bola, bola na mão. Ei, que essa discussão vai render, pra gente esclarecer, na verdade, né? Então, aguardem, que é já já, ele vai aparecer aqui no telão do lado do Casão pra gente bater bola sobre isso e falar sobre mão antinatural, mão acidental antes de gol. Tem muita coisa, eu acho que essa hashtag vai ferver. Até já. De volta com troca de passes. Foi rápido esse intervalo. O Casão tá pronto aí. Você foi rápida também, hein? O quê? Na gravação. O quê? Na gravação. A gravação? Conta pra eles não sabem. Tava gravando aqui, olhando o tempo aqui, 9 segundos, 7 segundos, eu ficando nervoso. Eu gravando um texto, né, gente? A gente faz tudo ao mesmo tempo, não é assim, Casão? A gente se vira nos 30. Aquele quadro do Faustão é um dos melhores. Vamos colocar agora o Sandro Meirahit para trazer as informações, os esclarecimentos. Hoje não é foi ou não foi, né, Sandro? Boa noite para você. Hoje a gente vai falar das novidades em relação às orientações para interpretação de jogadas de mão na bola. Vai render bastante esse papo. É isso. Boa noite, Karine, Paulo Nunes, Casão, prazer estar com vocês. Boa noite a todo mundo. Exatamente, hoje a FIFA fez um esclarecimento, né? Um reconhecimento de que a regra de mão na bola estava sendo mal aplicada devido a uma interpretação inconsistente dos árbitros, e foi isso que eu escrevi no meu blog. Hoje foi publicado no site do ge.globo, está lá disponível para quem quiser dar uma olhada, mas basicamente trata de um esclarecimento sobre a questão de mão antinatural, né, que estava sendo mal aplicada pelos árbitros, que recebiam orientações para aplicar. Na verdade, a culpa não é dos árbitros. Eu, quando era árbitro, também seguia as orientações, mas as orientações estavam sendo um pouco prejudiciais ao jogo, e por isso que a FIFA fez esse esclarecimento. Ela, na nota, entende que tem muita mão sendo marcada que não deveria, isso não é para o Brasil, é no mundo inteiro, e ela decidiu esclarecer um pouco isso para tentar diminuir um pouco a confusão, né, no critério de interpretação dos árbitros, e principalmente respeitar um pouco a dinâmica do jogo, né, do futebol. A gente tem muitos jogadores que hoje se acostumaram ao fazer o que não é natural, jogar com os braços para trás, e os atacantes que se acostumaram e até treinam chutar a bola na mão de defensor. Então, acho que isso é fruto de uma orientação que era repassada para os árbitros e que acabou gerando esse cenário que agora a FIFA vai tentar corrigir. Vamos lá então, Sandro, você inclusive foi bastante crítico em várias transmissões em relação justamente a isso, a aplicação dessa regra, mão na bola. Vamos começar com mão antinatural? Vamos sim. A FIFA esclareceu em relação à mão antinatural que agora só vai ser marcada a falta se a posição do braço não for consequência do movimento natural do jogador. A gente vai apresentar 2 lances aí. Sim. A gente pode soltar os lances, inclusive. Aí o primeiro. Esse é um pênalti que foi marcado, né? Os 2 lances são do Benevenuto.
Esse primeiro é um lance em que a bola vai na direção do Benevenuto, o Benevenuto faz um giro de corpo, tentando tirar a bola com o joelho, a bola bate no joelho dele, né, e acaba pegando no braço. Se a gente for discutir a questão, o Benevenuto em nenhum momento ataca a bola no sentido de bloquear ela, ele tenta exatamente tirar a bola com a perna, e esse movimento que ele faz com a perna acaba naturalmente fazendo com que o braço dele abra um pouco, e depois abre muito mais quando a bola bate. Então, provavelmente, esse é o tipo de lance que os árbitros vão ter que considerar agora, se aquela posição do braço do Benevenuto era uma posição esperada para o movimento que ele está fazendo, né? E aí o outro lance que a gente trouxe, que é um lance completamente diferente desse, porque nesse aí a bola vai na direção dele, ele reage com a perna, né? E ao fazer o movimento do quadril, naturalmente o braço descola um pouco do corpo. E é muito interessante ouvir vocês depois também. Esse já é outro lance também do Benevenuto, em que o movimento dele na disputa não é um movimento natural, porque ele se joga, ele não está disputando a bola, o movimento não é natural. Aquele movimento que a gente viu anteriormente é natural no sentido de tirar a bola que está vindo na direção dele. Nesse caso, é um movimento claro de se jogar para bloquear a passagem da bola, e aí ele assume todo o risco. Aí não pode beneficiar quem está se jogando, fazendo um movimento que, teoricamente, é antinatural, de se jogar para bloquear a bola. Se bater no braço, ele tem que pagar a conta. Isso tudo que eu estou comentando aqui, viu, Karine, Paulo Nunes e Casão, é uma projeção do que eu imagino que vai ser a nova orientação. É claro que a nota saiu hoje, a circular da FIFA, e a gente tem que aguardar como que vai ser repassada as orientações aos árbitros e à imprensa, né, para a gente poder repassar ao público. Mas a gente tem mais um lance, né, de Grêmio e Santos, inclusive. Queria que você também falasse para a gente arredondar essa parte de mão antinatural e ouvir o Casão e o Paulo também falando sobre o assunto. Esse é um lance típico em que, se você considerar o movimento do jogador do Grêmio, acho que era o Luiz Eduardo, e na outra câmera vai ficar ainda mais claro, ele faz um movimento totalmente de disputar a bola. E quando o jogador salta, é natural que ele use os braços para o salto, né? E aí a bola acaba batendo no braço dele, mas é um movimento que ele faz natural em relação à disputa, e a posição do braço dele é consequência do movimento de saltar. Então eu entendo que a orientação, o esclarecimento que o IFAB, que a FIFA trouxe hoje, ele se encaixa nessa jogada, sabe? Tanto nessa quanto na do Benevenuto. Mas eu repito, essa é uma projeção que eu estou fazendo. A gente precisa de aguardar realmente como que a FIFA vai repassar isso ao público, sabe? Mas eu tô, pelo que está escrito, eu estou entendendo isso. Não sei o que vocês acham. Paulo. Boa noite, meu amigo. Tá em casa, né? De chinelinho. Tudo tranquilo. Até botei uma camisa preta aqui, mas esse casaco aí faltou futebol pra mim, viu? Ô, Sandro, tava vendo aqui, né, que essa questão vai ser só em julho, nessa interpretação que os árbitros vão ter, porque vai continuar os árbitros decidindo, né, se foi a mão ou não, né? Então é interpretativo. Continua a mesma coisa. Mas até julho... a partir de 1º de julho. Então, até... A CBF, viu, Paulinho? É bem capaz que a circular, ela permite que a CBF, as associações que organizam os campeonatos, elas adotem isso no começo da competição. Então é bem provável que a CBF já adote no começo do Brasileiro, Paulinho. Então já respondeu. Essa era a pergunta. Pronto. Uma pergunta respondida. Só uma pergunta, pode? Não, claro que pode mais. Eu vou passar pro Casão também. O Casão já tá ali com o dedo levantado. Vai lá, Casão, talvez. Fala, Sandro, beleza? Tudo certo? Fala, Casão, tudo certo. Beleza. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu só vou falar para você um fato. Todos os lances, os jogadores vão para cima do árbitro reclamar. Aquele que ele não dá e aquele que ele vai dar. Porque, na minha opinião, eu achei tudo a mesma coisa. Eu achei confuso do mesmo jeito. Eu não achei que a FIFA conseguiu ajudar a uma definição, facilitar o árbitro a dar um pênalti ou não e fazer com que os jogadores entendessem que aquele tipo de jogada não vai ser pênalti e essa vai ser pênalti. Eu olhando como ex-jogador, se eu estou no campo, por exemplo,
o pênalti que o cara deu contra o Botafogo, eu ia reclamar porque foi pênalti. E o pênalti que ele deu pro Bahia, né? Foi pênalti, e deu pro Flamengo. Se eu fosse jogador do Botafogo, eu ia reclamar do mesmo jeito. E no caso lá do Santos e Grêmio, da mesma maneira. Porque, para mim, não ficou, como ex-jogador, para mim não ficou claro o que está definido. O que mudou. O que facilitou para o árbitro, sabe? O que facilitou também para o jogador entender e não criar um tumulto no jogo, aquele montinho. O jogador também tem que entender. Não é só o árbitro que tem que entender. O árbitro, quando apita uma falta confusa como essa de mão, tem que ser bem esclarecido para o árbitro, para que o jogador em campo também entenda e fale assim, pô, isso aí eu vi. Realmente a mudança é assim, ó, se bater assim é mão, se bater daquele jeito não é mão. Porque desse jeito eu ainda não sei o que é certo, o que é errado, ou o que é pênalti e o que não é pênalti. Eu achei ainda muito confuso. Eu acho que no comportamento dos jogadores nesse lance não vai mudar nada. Eu acho, Casão, que o que você está falando é um fato. A regra continua sendo interpretativa. Antigamente, você vai lembrar que a mão só era marcada quando era intencional. E aí era mais fácil, né? E mesmo assim, existia reclamação, porque eu acho que a reclamação está no DNA do jogador brasileiro, infelizmente, né? E os árbitros, obviamente, que tem parcela de culpa nessa reclamação, porque também ajudam um pouco, às vezes, eu também ajudei um pouco, às vezes, a confundir, mais do que a esclarecer quando eu estava em campo. Mas eu te digo que o que a FIFA pretende com essa alteração é que menos lances de mão sejam marcados, porque o que a gente tem visto, Casão, e é importante dizer que a Premier League fez essa alteração já desde outubro do ano passado, era que praticamente todos os lances de mão na bola dentro da área, a não ser quando o jogador estava com o braço completamente colado, estão sendo marcados. E está deixando de ser considerado se o movimento do jogador é um movimento natural na disputa. Porque você, Casão, nesse lance aí, como é que você vai disputar? Como é que você vai saltar para tentar cabecear a bola com o braço embaixo? Impossível. Impossível. Então é isso que a FIFA está querendo que os árbitros considerem. Tenham um entendimento melhor de futebol para entender que esse movimento que o Luiz Fernando fez não é de bloquear a bola com o braço, e sim de cabecear. E que o movimento que o Benevenuto fez é de tentar tirar a bola com a perna, tanto é que toca na perna dele antes e depois bate no braço. Mas eu repito, Casão, isso aí vai ser ainda esclarecido com base nas orientações que a FIFA traz através de vídeos, e isso normalmente é repassado para os clubes e para a imprensa. Mas quanto à reclamação, eu acho muito difícil, principalmente em países de sangue latino-americano, que isso acabe, por mais clara que seja a regra, viu, Casão? Agora, quer uma tréplica ainda, Casão? Eu posso seguir? Não, só falar assim. Não, a questão realmente não é acabar a reclamação, é ter um entendimento e um compreendimento da regra. O jogador também precisa entender a regra. Não é só o árbitro que vai apitar, que vai ter a interpretação, né, nessa jogada, ter a interpretação dele, dar o pênalti ou não dar o pênalti. Muitos problemas acontecem dentro do campo porque a regra para o jogador de futebol ela não é bem compreendida. Ou o jogador não se interessa, só pensa em jogar futebol e não se interessa muito para a regra, ou a própria regra não deixa muito claro na cabeça do próprio jogador o que é certo e o que é errado. A reclamação vai acontecer da mesma maneira. Eu só estou falando em cima de compreender e entender a mudança da regra ou o modo que o árbitro vai apitar determinada jogada. Agora vamos falar de mão acidental antes de um gol. Inclusive, o primeiro lance já vem do Mundial de Clubes, aquele gol do Bayern de Munique, diante do Tigres, que foi muito polêmico. Gol do título, hein, Karine? Muito polêmico, não foi irregular, né? Foi uma vergonha, resumindo. Se fosse contra o Palmeiras, a gente estava falando até hoje. Até hoje, exatamente. Verdade. Sandro, fica à vontade, a gente tem mais 2 lances depois ainda. Tá, essa foi a mudança que aconteceu com relação à mão acidental, que é aquela mão sem querer, que a gente está vendo aí que bateu sem querer na mão do Lewandowski, né? Isso. E o que acontece? A gente está acostumado já, porque a regra mudou,
há 2 anos, dizendo o quê? Que qualquer contato no braço sem querer do atacante que gere um gol ou uma oportunidade de gol para a sua equipe, esse gol é anulado, correto? Correto. A partir de 1º de julho, gente, só vai ser anulado se o próprio jogador que tocar com o braço na bola sem querer fizer o gol. Se for o companheiro da sua equipe, não vai ser anulado. Portanto, esse gol que foi ilegal em dezembro não vai ser mais ilegal a partir do dia 1º de julho. Gente, mas é para dar nó na cabeça, hein? Isso não pode ser usado como uma arma dentro do campo para você dar o passe, Sandro? A malandragem. Aí vai caber. Lembra que é mão acidental, hein, Paulinho? Mas como é? Aí o juiz... Vai caber o árbitro. Aí vai de novo, cai na mão da arbitragem. Pai, eu até concordo, sabia, Paulinho? Eu acho que essa regra estava pacificada. Eu até concordo que estava pacificado já isso, mas depois desse lance no Mundial de Clubes, a FIFA entende que por se tratar de mão acidental, que é uma mão que na teoria nunca deveria ser sancionada, ela só vai ser sancionada se o próprio jogador que tocar com a mão na bola fizer o gol, ou gerar uma oportunidade imediata de gol para ele. Não para sua equipe mais. A gente tem mais um lance, um gol do Bruno Henrique, que teve mão no caso do William. Aconteceu no jogo entre Palmeiras e Internacional pelo Brasileirão de 2019. Essa discussão começou toda lá, viu, Karine? Que a gente vai lembrar, você lembra bem, né? Essa discussão começou por aí. Foi esse gol anulado do Palmeiras, em que a bola bate acidentalmente, sem querer, até porque ele sofre uma falta, né? Na mão do William, e aí com isso sobra para o jogador do Palmeiras, que eu acho que é o Lucas Lima, se eu não estiver errado, eu não lembro quem é, e ele toca para o Bruno Henrique fazer o gol. É o Lucas Lima. Ah lá, ó. E ele toca para o Bruno Henrique fazer o gol. O que acontece, de fato, é que agora esse lance não vai ser mais anulado. Porque o gol não saiu do William Bigode. O gol não foi do William Bigode. Então, por se tratar de uma mão acidental, uma mão sem querer, esse gol vai ser validado agora. Nossa! Casão, fica à vontade também, que Casão tá ali segurando-se para falar. Vai lá. Eu tava nesse jogo do Internacional e Palmeiras. Eu achei que essa jogada foi gol. Eu não achei que deveria ter paralisado, porque o William estava girando, ele não estava nem sabendo onde estava o Lucas Lima, o zagueiro do Inter tentou antecipar, os dois se embolaram no giro, e ele caindo, a bola tocou na mão e continuou para a jogada para frente. Essa eu achei que influenciou muito menos do que aquela do Bayern de Munique. Aquela eu achei, assim, aquela ali eu achei que tinha que anular. Essa daí, no dia do jogo, eu estava fazendo, demorou até um pouquinho para a gente entender o que tinha acontecido. Né? E esse tipo de jogada dessa do Palmeiras do Inter, eu achei que deve ser normal mesmo. Eu não anularia um tipo de gol desse jeito, não. Tem mais um exemplo também em relação à mão acidental, para o Sandro comentar, que é o gol do Arthur Gomes dos Santos, que teve também a ajuda da mão. Foi um gol anulado. O Marinho que cobrou esse escanteio fechado. Agora é um exemplo do gol que vai continuar sendo anulado, né, Karine? Exato. E é esse contato sem querer, foi aí no cotovelo do Arthur Gomes, se eu não estou equivocado aí, um contato totalmente involuntário, acidental, mas pelo fato do próprio jogador que a bola tocou no braço dele aí ter feito o gol, aí esse gol vai continuar sendo invalidado. Casão. A mudança, nesse caso, ao contrário do lance de mão... Eu estava observando esse gol aqui, esse gol, se foi anulado... É porque ele teve medo de cabecear a bola, né, Casão? Ele fecha o olho. Eu ia te falar isso agora, Paulo. Eu ia falar pra você. Você viu como ele encolheu o pescoço? Olha lá. Ele encolheu o pescoço e a bola bateu no braço. Se ele coloca a cabeça pra fazer o gol, se ele vai cabecear a bola, ele cabeceia a bola antes dela chegar lá. Exato. Ele encolheu. E a bola bateu no braço. Ele ficou com medo da bola. Pode ter medo não, né? Fala, Sandro. Não, o atacante não pode ter medo da bola, não. Tá parecendo eu jogando bola, pô. Ó, a gente também separou os lances do Fluminense, né? Do gol anulado do Fluminense pra gente mostrar e te ouvir. E sobre também o pênalti não marcado do Jefferson quando ele derrubou o Miguel. São dois lances diferentes, tá? Primeiro o gol anulado do Fluminense.
A gente olha o lance em câmera parada aí, no momento do lançamento, o Caio Vinícius está mais de 1 metro em condição e a gente percebe que o Bandeira, no primeiro momento, dá o gol, né? O Caio Vinícius toca na bola, mesmo que ele não tivesse tocado, ele interfere no adversário, mas a posição dele, olha só, é muito legal. Ele está mais de 1 metro em condição legal. Esse gol foi anulado pela arbitragem. Realmente houve uma confusão na comunicação dos árbitros e que levou a essa anulação, mas realmente a anulação foi absurda porque a posição dele era muito legal, né, do Caio Vinícius. Lembrando que no Campeonato Carioca não tem VAR, né? Sim. É onde eu saiba, nem nas fases finais vai ter. Não tenho certeza do como eles no final. Oi? Mas o Bandeirinha vai até o meio e depois ele volta. Já decidido que foi gol. Ele conversou com o árbitro e a justificativa não sabe. A minha suspeita, Paulinho, é que ele conversou com o árbitro e essa conversa fez com que o árbitro falasse que alguém tocou na bola e aí ele deu tilt lá, falta de concentração e disse que estava impedido, porque no final das contas ele confirma o impedimento. Mas a decisão realmente é muito fácil. Não é uma decisão considerada difícil por 2 motivos. Primeiro, porque o atacante estava muito legal. E segundo, que era bola parada, né, Paulinho? E aí é um lance em que o assistente já está na linha. Então, realmente é um erro que não dá para justificar, não dá para passar panos quentes, não. É um erro muito grave. Falar para vocês que o futebol está ficando cada vez mais complicado. Cada vez mais difícil para o torcedor também acompanhar tudo isso que o Santos está trazendo. Ele vai ter que refazer tudo de novo, né? O próprio jogador, o Casão estava falando do jogador saber das leis, né, do que acontece. Ele vai ter que aprender de novo. Essa mão é, essa não é. Com calma. E jogador é preguiçoso para isso. Esse lance de impedimento estava fácil, hein, gente? Não, esse estava fácil. Aqui é muito falando fácil. todo. Paulinho. E teve outro, né, Karine? Sim. Já pensou você com a máscara do porco guardada num calção? 44 do segundo tempo, você faz esse gol aí e o Bandeira anula? Casão. Totalmente em condição. Acaba o jogo, Casão, acaba o jogo. Esses dois são muito bons de resenha. A gente tem sim mais um que eu já tinha prometido, inclusive, né? Um pênalti que não foi marcado. O Jefferson derrubou o Miguel. Nossa. Então, outro lance muito claro, né, de pênalti. Esse aí a gente vai ver, né, que o árbitro estava um pouco distante da jogada. É aquela história, né? Primeira rodada do campeonato, você vê que o árbitro só reage depois do lançamento, ele não antecipa o lançamento, e aí toma a decisão equivocada. Provavelmente esse número 3 do Rezende aí atrapalhou a visão dele, mas o pênalti foi claro, deveria ter sido marcado em campo, e até o próprio assistente poderia ter ajudado nesse caso, tá? Mas era outro assistente, se eu não me engano, é do outro lado. Ele deveria ter ajudado, porque o lance é muito claro de penalidade e o árbitro não marcou, realmente ficou parado no momento do lançamento e quando decidiu correr, aí já era tarde para buscar o ângulo, né? Olha só, os jogadores ficam um pouco na frente dele, mas eu acho que a própria leitura da jogada daria para marcar na intuição, viu? Eu já marquei pênalti na intuição também, sem ver muito o que tinha acontecido, mas na intuição, o jogador quando tá cara a cara com o gol é muito difícil ele cavar o pênalti, né, Paulinho? Não, ainda mais como ele se livra do goleiro, né? Ele dá o tapa, o goleiro não chega nem próximo da bola. Foi muito claro o pênalti, não tinha... E outra, o zagueiro não tava na linha de visão dele. Tava mais pro lado direito. Então, assim, ele sinceramente... Bom, agora esse negócio de marcar pênalti na intuição mesmo? Já, pergunta aí, Karine, se o Casão já não fez gol na intuição também. Sim. Gol na intuição. E o Arnaldo já me falou várias vezes também que às vezes no campo tinha jogada, ele não pegava ela totalmente e ele deduzia o que deveria ter acontecido na jogada. Por exemplo, aquele pênalti do Boca, que o Boca fez contra o Corinthians, aquele jogo que o Amarilla errou muito, vamos dizer assim, aquela bola que o Everson estava indo para lá e o zagueiro também, de repente ela vai para lá, era óbvio que alguma coisa tinha batido ali que não tinha sido as pernas do zagueiro, porque você está vendo ela inteira. Então, às vezes, o Arnaldo me falou que dava para perceber que o zagueiro tinha colocado a mão na bola pelo movimento dos caras, pela a posição da bola e a corrida do jogador. Ela não podia mudar a posição tão drasticamente assim, sem que as pernas sem que os pés batessem na bola. E a reação também, né, Sandro? A reação dos jogadores
do time adversário. Você vê que o goleiro, ele já pensa que vai ser expulso, ele já abre os braços. A reação do goleiro também já mostra que ele fez falta. Dá tempo de contar uma historinha rápida, Karine? Olha, a Fernanda Kalash, que é a nossa diretora. Sabe o que ela falou? Sabe o que ela falou? Não sei. Olha, não sei. Acho que a amizade de vocês é muito grande, porque ela falou assim: pra ele tem tempo, pode ir, tá? Liberou. Olha. Tá com moral, hein? Tá com moral, hein? Porque ela é uma general, hein? Ela manda em tudo aqui, ó. A Fernanda é dura na queda, mas. Fechamento. Ela é gentil. Ela é gentil, igual a Fernanda, né? Enfim. A história que eu ia contar foi no Vasco Sport. Eu marquei um pênalti pro Sport, era Sport Vasco. Eu marquei um pênalti pro Sport, em que na hora que eu apitei o pênalti de mão, na hora que eu apitei, todos os jogadores reclamaram. Não foi só um, não. Todos os jogadores reclamaram. E tinha o Wellington, que, se não me engano, ele tá jogando no Atlético Paranaense. Não sei se ele ainda tá lá. O Wellington, o meio-campo, que a gente tinha uma relação muito boa. E ele virou pra mim e falou assim... Ele acertou agora com o Fluminense, só pra te dar também a informação. Fluminense. Ótimo. Obrigado, Karine. Sim. Aí ele virou pra mim e falou: Sandro, confia em mim, cara. Não foi nada. E sabe aquela sinceridade assim? Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que voltar atrás. Aí, por causa de tanta reclamação, o meu assistente me chamou e falou: Sandro, foi nada também, volta esse pênalti lá. Então, muitas vezes o conhecimento do jogador, a forma como eles falam com você, que é uma forma que às vezes você percebe que existe uma revolta, que não é uma reclamação normal. Às vezes te ajuda também. Nem toda reclamação é ruim, viu? Tem as que ajudam. Sandro, beijo pra você, bom descanso e até a próxima. Beijo! Tchau, meu amigo. Coração pra você também. Bom, seguimos aqui com troca de passe. Foi grande, hein? Essa parte do Sandro rendeu bastante. Rendeu, hein? Se rendeu. E vai ter problema, hein? À frente. No futuro? Nossa. Muito mais. O Casão já Casão deixou bem claro, vai ter mais problemas. Verdade. Vamos falar de São Paulo e Santos. Clássico que acontece pelo Campeonato Paulista nesse final de semana, sábado, 7h da noite. Campinho do São Paulo, então, pra gente já começar a aquecer. Depois já vamos colocar o do Santos na sequência. Thiago Volpe no gol. Bruno Alves, Arboleda e Léo. Igor Vinícius, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Reinaldo, Luciano e Pablo. Esse é o provável São Paulo num 3-5-2 para encarar o Santos. São Paulo agora do Crespo, Hernan Crespo. Vamos colocar o Santos também na sequência? Que aí a gente vai batendo bola? Pode ser, produção? Santos, o John ou o João Paulo no gol. Sandro pela direita, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Sandri e Jean Mota, ou também o Gabriel Pirani. Lucas Braga ou Ângelo, Bruno Marques e Soteldo. Esse será o possível Santos do Ariel Roland. Agora. Bom time, né? Bom time. Eu tô curioso para ver como o Ariel vai trabalhar essa equipe do Santos, né? Que tinha uma característica totalmente diferente da que ele gosta, né? Ele gosta de ter a posse de bola, de controle de jogo. O time do Santos com o Cuca era um time muito reativo, principalmente de transição rápida, né? O time do Santos também chegava muito rápido, principalmente com o Marinho e Soteldo. Você segurar esses dois, né, com controle de jogo, com posse de bola, eu acho que ele vai ter dificuldades, né? O treinador, mas ele entende, gosta do trabalho dele, da maneira que ele vê futebol. E no São Paulo ali, Karine, eu gostei desses três zagueiros porque protege mais, né? O São Paulo tem uma clara deficiência, né, na questão do setor defensivo. Eu vejo um time muito vulnerável naquele setor. Eu acho que os três zagueiros melhoram esse posicionamento e libera mais o Reinaldo, que é, na minha opinião, um jogador que dá mais força pelo lado esquerdo, ou até pelo lado direito também, que eu não tinha, mas pelo lado esquerdo, com chute de fora da área, jogador de velocidade, de força, que tenta o drible. Então você libera mais um jogador que tem essas características. E esses três zagueiros, eu acho que é uma ideia do Crespo, para ele ver que protege mais esse setor defensivo do São Paulo. Ele estava desde o início acompanhando os treinos, vendo tudo de perto, também assistiu o time da arquibancada, inclusive. Sim. A gente falou isso aqui no Troca de Passes. E agora tem o nome dele já publicado no BID, tudo certo, vai estrear então diante
justamente do São Paulo. Eu tô falando do Roland. A gente estava falando do São Paulo, depois a gente estava falando do Santos, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Mas o Roland agora já vai, então, à frente, colocar realmente em prática o seu trabalho. E o Crespo já conseguiu uma vitória. O Crespo também, a gente tem que ficar avaliando e vendo como ele vai fazer esse desenho. Se ele vai testar mais os jogadores, porque o campeonato estadual tem sido para isso, Casão. Ou se ele vai manter, digamos, dar uma continuidade no trabalho antigo. Não, ele vai colocar o trabalho dele, tem que avaliar os jogadores. E em relação a 3 zagueiros, eu joguei na Itália por 6 anos e meio, sempre em times com 3 zagueiros. Eu joguei sempre em times que jogavam com 3 zagueiros. Eu não, assim, eu só gosto de 3 zagueiros quando um deles é técnico, sabe jogar e se transforma em volante quando o time está com a bola. Quando um time com 3 zagueiros mesmo, 3 zagueiros, o time sai para o jogo e ficam 3 zagueiros, sem ter aquele que se coloque à frente como um volante, um jogador mais técnico, ou quando o time adversário marca, vem 2 atacantes, 2 marcam mais de perto e ele sobra um pouquinho para fazer a cobertura para lá e para cá, mas com técnica, eu não gosto muito. Eu acho que fica muito preso o time. Mas entendo, da mesma maneira que o Paulo Nunes falou, ele quer dar uma segurança para a defesa, ele quer soltar mais o Reinaldo, ele quer ver... Primeiro ele quer colocar confiança no time, eu acho. Eu não sei nem se o time dele vai ser com 3 zagueiros, mas como o trabalho dele está iniciando, ele quer ganhar mais jogos, fazer mais gols, tomar poucos gols, dar segurança. Os jogadores do São Paulo acabaram o campeonato, apesar da vitória contra o Flamengo, muito sem confiança, muito sem força, perderam muitos jogos seguidos, perderam um título que estava na mão. Então não é aquela vitória contra o Flamengo que vai fazer com que a confiança volte em todo mundo de uma hora para outra. Se olhar antes daquela vitória, São Paulo estava 7 pontos na frente, começou a perder em todo mundo, perdeu de 5-1 do Internacional no Morumbi, que o Inter passou para frente. Então primeiro ele tem que recuperar a confiança do time. E fazendo 3 zagueiros, provavelmente vai ficar mais coberto, mais composto ali, vai dar menos chance de contra-ataque para o adversário e talvez menos chance de gol mesmo. E aí, com o tempo, com o time com confiança, talvez ele mude, porque, para mim, 3 zagueiros tem que ter um dos 3 que saiba jogar, que seja um cara técnico, com visão de jogo e que passe para o meio-campo quando o time tem a bola, não fique lá atrás. Em relação ao Santos, o Santos outro dia jogou com o time todo de molecada, feita na base, né? Eu acho que assim, esse ano, essa temporada de 21, vão surgir ali no time do Santos 2 ou 3 jogadores, não estou falando que vão surgir 2 ou 3 Neymar, né? Nem Robinho, nem Diego, mas eu acho que pela necessidade do Santos usar muitos jogadores da base, e a base do Santos é muito talentosa, vão surgir jogadores ali bem interessantes nessa temporada. E eu gosto desse time do Santos. O time do Santos é um bom time, não é nada espetacular, mas é um time que terminou bem o campeonato, fez um ótimo campeonato brasileiro, foi para a final da Libertadores. O Marinho ainda não vai jogar, mas está ali formando... os jogadores têm confiança. Eles sabem jogar, principalmente a maioria deles que jogavam junto na base. Então eu acredito muito nesse time do Santos nessa temporada. Falando ainda do Santos, o Marinho, ele ainda está se recuperando da Covid, já pode treinar no sábado, aos poucos, está retornando. A gente mostrou a provável escalação, não tem o nome dele, obviamente, ali. Ele tinha testado positivo no último dia 23 de fevereiro e ele não joga, portanto, o clássico contra o São Paulo. Já se reapresentou nessa sexta-feira, fez 10 dias de isolamento, então o Marinho está fora. O Copete, também já vamos trazer essa informação, foi registrado no BID, pode voltar a jogar pelo Santos. Olha a cara que o Paulo Nunes fez. É porque ele está desde julho de 2020 treinando no CT Rei Pelé. Ele não podia ser registrado por causa do fechamento da janela de transferências do exterior para o Brasil. A janela abriu só agora, na última segunda-feira. Então, agora, o Copete, que é o maior artilheiro estrangeiro do Santos com 26 gols, pode voltar, então, a ser um nome, uma opção também para o Ariel Roland. Pode ser uma opção, boa opção, até pela característica do jogo dele, né? Cai. 8 meses treinando, Casão e Paulo, né? É difícil, é muito difícil. Pra você ver, realmente eu tinha esquecido do Copete. Achei que ele tinha até saído do Santos. Mas é um jogador que tem qualidade, que vai ajudar muito. Hã?
Eu gosto do Copete, eu acho que ele é um bom jogador. Eu gosto do tipo de jogo. Ele pode fazer uma ala esquerda, que ele já fez várias vezes no Santos. Ele pode fazer um terceiro atacante ali, um jogador de meio pelo lado esquerdo. Eu já vi o Copete fazer várias funções ali. E só contar uma historinha, já que está quase no final do programa. Eu joguei no São Paulo 6 meses, em 84. E o melhor jogo que eu fiz no São Paulo foi um São Paulo e Santos. Foi 4-1 pro São Paulo. Eu fiz 2 gols, um gol do Careca, um gol do Pita, e o gol do Santos foi do Lino. Foi a melhor partida do São Paulo naquela temporada e foi exatamente no São Paulo e Santos. Que time do São Paulo também, hein, Casão? Careca, Pita, Casão, que é isso? Nossa Senhora. Sidney, meu Deus. Lembrança boa. Agora vamos falar do Miranda. O Miranda que estava na mira do Coritiba, do São Paulo. E aí o Coritiba emitiu uma nota falando que a negociação com o Miranda, como está na tela de vocês, está encerrada. Tá pequena a letra para o Paulo Nunes, então eu vou ajudar. Diz a nota do clube: Miranda se reuniu com os dirigentes do clube e informou que optou neste momento pela continuidade de sua carreira em outro projeto, com um maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Libertadores ainda nesta temporada. Bom, praticamente está dando a notícia que o Miranda então é do São Paulo, será? Porque tá praticamente claro isso, Casão. O Miranda entra naquele jogador que eu falei antes, de 3 zagueiros, um cara técnico que se posiciona bem, que pode, que sai com a bola mais redonda. O Miranda é um ótimo zagueiro, um zagueiro que fez uma ótima Copa do Mundo, marca muito bem, faz poucas faltas, tem um bom passe, se posiciona bem. Essas são as características principais, na minha opinião, do Miranda. E se a intenção do Crespo for mesmo colocar 3 zagueiros, o Miranda se encaixa naquela historinha que eu contei antes, de um cara que seja mais técnico e tenha mais um passe melhor. Vamos aguardar o desfecho, então, para ver se ele realmente vai ficar no São Paulo. Pela nota do Curitiba, ele prefere um time que dispute a Libertadores da América. Então, São Paulo tem isso para oferecer, né? E é ídolo no São Paulo. Sim, toda a história que ele tem no São Paulo. Exatamente. Vamos para mais um intervalo rapidinho aqui no Troca de Passes e na sequência falamos de Internacional. Até já. Conforme prometemos, está aqui a nossa pauta internacional, que apresentou oficialmente o seu técnico espanhol, Miguel Ángel Ramírez. Vamos conferir já direto o que ele falou? O abraço. Ele é uma figura, inclusive, né? Ele parece divertido. Ele está muito empolgado nisso. Chamou o Inter de Ferrari. Isso é bom. Não sei se o Casão concorda, quando um treinador vem assim com essa empolgação, com essa alegria, né? Dando e expondo o time, né? De uma maneira tão legal que ele está fazendo. O trabalho que ele fez no Independiente foi fantástico. Né? Já chegou motivado. E já chegou muito motivado. Eu acho que isso é importante, a motivação do treinador, né? Para querer crescer num clube enorme, gigantesco, que é o Internacional, né, cara? O Casão, ele exagerou falando que o Internacional é uma Ferrari? Não, exagerou, porque a visão dele, ele é o primeiro grande time com uma grande história que ele está treinando. Então, o Inter é um grande time. É uma equipe que entra nas competições para disputar títulos. E ele vem com esse pensamento. E ele vê o Internacional como uma Ferrari para ele. E realmente, não é só para ele. O Inter é uma equipe, uma Ferrari no futebol brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro agora há pouco. Então, é uma equipe que entra para ganhar campeonatos. Eu gosto do treinador que chega entusiasmado mesmo, o Paulinho falou. Gosta de trabalhar, quer fazer as coisas. É a grande chance da vida dele. Ele fez um trabalho ótimo. Eu fiz um jogo Corinthians e Del Valle lá na Arena do Corinthians, que ele acabou, que o time dele deu um show. Dominou completamente a partida. Eu estou curioso e com muita vontade de ver o time do Internacional começar a jogar com o estilo que o Ramírez gosta de fazer o time dele se posicionar e sair pro jogo. Meninos, no intervalo, eu estava falando aqui com o Paulo Casão, e a gente deixou aí agora para a gente poder conversar um pouco mais sobre o que aconteceu. Tá bom. Bem que a Fernanda Kalash já me chamou a atenção, que eu estou ansiosa para falar desse assunto aqui, Libertadores feminina, porque, gente, 16-0 no Equador não é pouca coisa, não. Mas vamos mostrar primeiro o Ramírez, né, o que ele falou, claro, na apresentação dele no Internacional. Vamos a tener tiempo. Vamos a empezar ya la segunda, el lunes.
ya con pruebas COVID, con pruebas físicas, para poder empezar a entrenar lo antes posible en cuanto sepamos, ¿no? Porque vienen de un periodo de descanso. Desde el día 1, transmitiendo un mensaje con unos contenidos. Hay entrenamientos suficientes como para ir construyendo, y el gauchao nos va a ayudar a ir compitiendo, a ir ajustando, para intentar llegar en las mejores condiciones a la Copa Libertadores, al Brasileirao, sabiendo que es algo, bueno, nuevo, distinto de lo que vienen, que llevará tiempo, ágiles en esse desarrollo de conteúdo. Enxergou tudo? Deu pra ver ali a legenda legal? Deu. Ele tava assim, ó. Paulinho tava assim, Casão. A gente tem essa imagem? Não. Gente, deixa eu esticar minha testa aqui. Olha essa imagem. Não, que trairagem. Não, ele... Ó. Concentradíssimo. O cara, ele fechou o olhinho, focou e voltou e não ficou satisfeito. Aí quando ele voltou, eu não percebi que ele entendeu a coisa que estava escrito lá. Pô, e o óculos tá ali do lado. Poxa, Paulinho, só colocar ali. Assim dá pra ver. Não pode, se for menor aí, complica. Assim, aquela da nota do aquela Curitiba forçada, não dava, né? Tava aquela assim. forçada. Bom, chegou o momento da gente falar da Libertadores Feminina. Corinthians e El Nacional, time do Equador. Resultado final, 16-0 para atual campeã, equipe do Corinthians, as meninas. E jogar lá é difícil demais, cara. Cara, passou por Difícil cima. demais. Eu com joguei 16 gols. Meio-dia, com altitude e o calor aí. Nossa. Na estreia, isso, inclusive. E o jogo foi na Argentina, tá, Paulo? Foi na Argentina. Foi na Argentina. Um pouquinho mais fácil, então? Um pouquinho mais fácil? Não, mais fácil não. Mas 16, meu Deus. Foi no estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na província de Buenos Aires. Destaque para Grazi e para Vicky Albuquerque. Cada uma marcou 3 gols. E agora o Corinthians está em busca do tri. Vai fazer mais 2 jogos, Casão. Na fase de grupos, vai enfrentar o Universitário do Peru, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. América de Cali, da Colômbia, dia 11 de março. Ô, Casão, mas 16 assim? Que isso, mas foi um baile. O time do Corinthians é muito forte. Eu fiz a final com a Ferroviária, né, do Campeonato Brasileiro, parece, e o Corinthians jogou muito bem. E a Libertadores também o Corinthians jogou muito bem. Eu acho, Paulinho, que o Corinthians vai ter problema de saldo de gol nessa primeira fase. Vai ser obrigado a vencer as partidas, porque se terminar empatado em 3 times, vai pro saldo de gol, e eu acho que o Corinthians vai ter problema. Então esse é o objetivo, né, Casão? Saldo de gols. Objetivo. Saldo de gols. Pô, e teve outra goleada também. Foi a metade, tá? Metade. 8-0. Avaí e Deportivo Trópico. Vamos mostrar também os gols. Que goleada é essa? O Brasil tá arrasando na Libertadores Feminina. Demais, hein? Aconteceu no estádio José Amalfitani, do Vélez Sarsfield. E tudo. Fala. Pode falar. Fora de casa, né? Fora de casa. Fora de casa, que é... A Letícia conseguiu marcar 4. 4 gols. Imagina a felicidade. Casão, quando... Você já marcou 4 gols assim numa partida só? 4? 2 vezes. 2 vezes? Pô, imagina a alegria da Letícia. Uma na minha estreia, né? A minha estreia no Corinthians foi 5-1, eu fiz 4 gols. E em Libertadores, hein? Nossa. Que é muito mais difícil. Ela fez, né? Exatamente. E você também, Paulinho? Já fiz, 4, mas em campeonatos regionais. 4. 4. Máximo 4. Máximo 4. Pô. Agora, nos próximos jogos, o Avaí tem pela frente o Santiago Morning, do Chile, 8 de março também, segunda-feira. E o Boca Juniors, deu uma caprichada, Boca Juniors, 11 de março. Ai, gente, o terceiro time brasileiro que disputa a Libertadores é a Ferroviária. Bacana, hein? Tô na torcida pelas meninas que já começaram super com o pé direito. Agora, a reta final do nosso programa já. Casão, quero também parabenizar e quero emprestar essa camisa da Janis, hein? Tava olhando assim, a camisa da Janis Joplin. Linda, né? Linda. Linda a camisa. Eu adoro ela. Ali, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Vou pra cá, né? Aqui atrás, ali, Raul, é uma novidade. Verdade, Raul. A Rita lá em cima.
A Rita a tinha? Janis Joplin aqui do meu lado esquerdo. Eu tenho um quadro da Janis, eu adoro a Janis, nossa. E aqui o quadro que eu mais gosto é esse aqui em cima, que é o Peter Townsend, do The Who. The Who, nossa, é muita Casão é só estilo, hein? E você só na rocha. No sertanejão e fica bolinha, que é bom. Fica bolinha a vidinha lá atrás. Que é bom demais. É, muito bom. Meninos, pra gente encerrar aqui esse programa, pitaquinho rápido. O que vocês acham de placar? Pode ser placar direto. Copa do Brasil domingo. Quer começar, o Casão? O Casão. O placar do jogo. Placar, resultado. Bola de cristal agora. Casão, vai o Casão. O Casão é muito mais experiente, muito mais capacidade. Tá bom. Empurrando pro outro. Primeiro assim, primeiro eu vou segurar a bomba, né? Então, embala ela. Embala ela um pouquinho, Casão. Embala. Pode balançar muito que ela explode. Que nem o Bebeto lá. Vai. 2-1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Fechado. Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, na opinião do Casão. Resultado, eu não consigo visualizar, não. Mas vai ser um grande jogo, viu? Tá, tudo grande bem. jogo. Ficou em cima do muro. Aí não, aí eu vou... Ficou em cima do muro, ficou em cima do muro. Parei. Casão, Casão, Não foi pouco. Foi muito em cima do muro. Mas muito. Demais. Casão. Nossa Senhora. Um beijo grande, adorei as novidades, os quadros. E essa camiseta aí, ó, se quiser mandar por correio, tá aceitando. Beijo. Beijo. Tchau. Paulo, vai curtir teu sertanejo agora. Vamos, você tá agora quietinho, tranquilinho. Sextou, não é nem sábado, 11h06 ainda, minha gente. Tá cedo. Tá cedo. Troca de passe tá cedo mesmo. Beijo grande pra vocês, aproveitem o seu final de semana em segurança e tem troca de passe sábado e domingo. Eu vejo vocês na terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.